E aí, gente, beleza? Eu sou o Matheus e estou trazendo para vocês o segundo episódio de Conceitos Básicos de 3D com Blender. Nesse episódio a gente vai falar sobre a interface do Blender e vamos entrar de fato no conteúdo de Blender, por assim dizer. Eu preferi colocar esse slide aqui até antes dos outros slides por motivos simples de ter esse sentimento de intimidação visual que todos têm, como eu tive, e ser um problema, né? Isso é um problema no caso, porque você acaba se desmotivando quando você vê que você está encurralado, que você está intimidado, sentindo oprimido por essa tanto de coisa na tela que você não sabe nem o que está acontecendo, né? É um sentimento muito ruim. E eu vim passar essas dicas logo no início para você entender que não precisa aprender tudo de uma vez e que repetir o mesmo processo com frequência vai ajudar a você aprender de fato, só que vai demorar, vai ser gradual, não vai ser do dia para a noite. E o aprendizado não é só sobre fazer resumo, fazer perguntas e respostas, anotar informações, né? Dar aulas, por exemplo, para os seus amigos. Não é só isso. É sobre praticar também. Então, com essa mini lição, por assim dizer, né? Esse mini momento coach que eu, enfim, não queria ter feito, mas eu fiz. Eu vou passar agora para o próximo conteúdo em si. Antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouco sobre como a interface funciona, por assim dizer. Nós temos painéis redimensionáveis e intercambiáveis para a interface do Blender. Isso quer dizer que você pode arrastar e trocar os painéis um pelo outro, e você vai entender isso já daqui a pouco. Nós temos áreas de trabalho personalizáveis, você também vai entender mais sobre isso, e novos arquivos podem seguir a configuração padrão de fábrica ou a sua própria configuração. Esse é um exemplo de um painel. Tem aqui o link para da onde eu tirei, né, essa foto, essa imagem. E, enfim. Agora nós vamos realmente pular dentro do Blender e vamos aqui abrir o Blender e eu vou mostrar o que eu estava falando. Primeiramente, quando a gente abre o Blender, a gente vê essa splash screen aqui, que é basicamente um menuzinho no qual você vai ter a opção de criar um novo arquivo, né? Além do que já está criado, porque na verdade se você apertar em General, que é o que você geralmente faz, você já vai ter o arquivo, porque o arquivo já está criado, você só vai configurar para ele ser um arquivo padrão, geral, um arquivo já configurado para o melhor workflow de animação 2D, o melhor workflow para escultura 3D, para efeitos visuais e para edição de vídeo, né? Então o arquivo já está criado, no caso, teoricamente. Você só não salvou. E você só não escolheu qual vai ser a configuração dele em si. Você tem a opção de abrir um arquivo, recuperar a última sessão caso você tenha perdido alguma coisa, como uma queda de energia, o seu computador desligou. O Blender ele geralmente faz autosaves periodicamente, então isso é bem legal. E você pode acabar conseguindo recuperar muito trabalho clicando nesse botão. A gente tem os arquivos recentes, né? O que não é meio autoexplicativo, né? Tem a opção de doar e o changelog deles aqui, né? Que é as notas de atualização. E sempre vai ter essa fotinho aqui no fundo de acordo com a geração do Blender, né? Então se eu só clicar fora ou clicar em General, tanto faz, porque na verdade
essa configuração aqui atrás que vocês estão vendo já é a General. Se eu só clicar fora ou clicar em General, tanto faz, ele vai abrir. A gente vai fechar o menu, né? E vai nos possibilitar ver aqui a cena. Uma coisa a se notar é que a minha configuração é muito, não muito, mas talvez um pouco diferente da de vocês. Porque já de cara a minha interface está um pouco maior, porque sinceramente se eu botar em um, nem eu vejo direito o que está acontecendo. Fica muito pequeno e eu não sei porquê. Enfim, então eu vim aqui em preferências e botei 1.20 para resolução, para a escala, aliás, da aplicação, né? Então é muito interessante que você também faça isso, ou pelo menos que ajuste para o tamanho da sua tela, né? Isso é muito importante. Você tem essas configurações aqui, e talvez eu possa até fazer um vídeo só sobre as configurações, mas o que você precisa saber é que ele salva automaticamente. Você pode salvar de novo ou reverter para as configurações já salvas. Então, quando você salva as configurações e você quer mudar, você volta para as configurações que você salvou antes, clica nesse botão, ou você pode carregar o padrão de fábrica, por assim dizer. Se eu clicar aqui, pronto. Agora minha tela está parecida com a de vocês. Já até pronto. Agora que nós estamos aqui, nós vamos mostrar o Blender em si. Então eu só fiz aquilo realmente só para poder mostrar que as minhas configurações agora estão parecidas com as de vocês, né? Tanto que até o botão mudou aqui, não sei porquê, mas enfim. Só que eu vou continuar aumentando para 1.20 a resolução, porque senão fica muito pequeno no vídeo. Fica muito pequeno para mim, também não fica legal. Então, enfim. Agora nós temos aqui como fechar esse menu. E o que eu estava falando, para entrar logo no conteúdo do vídeo, era sobre os painéis. Então vamos olhar de novo aqui. Nós temos aqui os painéis redimensionáveis e intercambiáveis como primeiro tópico. O que isso quer dizer? Se a gente vier aqui em uma desses painéis, isso é um painel, isso aqui é um painel, tem painéis aqui e aqui, onde o cursor está passando, onde o ponteiro do mouse está passando, são basicamente painéis. Então você pode ver que essas linhas são justamente o que delimitam o painel, né? Você tem que saber também, uma coisa muito importante é que essa parte aqui de cima, que é a top bar, se eu não me engano é o nome correto, ela não muda, e nem essa daqui de baixo, que é a system bar, a barra do sistema e a barra de cima do topo. O resto aqui no meio pode ser basicamente quase tudo mudado, por isso intercambiáveis e redimensionáveis. Por quê? Finalmente explicando o porquê disso. Se eu vier aqui, você pode ver que a seta está mudando, né? A do ponteiro do mouse está mudando para essa seta dupla. Isso quer dizer, quando eu tenho uma seta, o mouse passando e ele vira essa seta, significa que eu posso mover o painel. É uma coisa muito interessante que você tem que sempre perceber, é que o painel ele nunca vai se dividir no meio, por assim dizer. Eu não sei se isso é o melhor jeito de falar, mas você pode ver que essa linha ela é contínua, ela é daqui até aqui. Então quando eu mexi esse painel aqui, que no caso a gente geralmente pensa que é esse painel aqui, porque isso é um painel e esse é outro painel. Esse painel aqui que está com search aqui, com essas câmera, cube, light, esse é um painel. E esse aqui é outro painel, completamente diferente. E mesmo que eu tenha puxado a partir desse daqui de cima, teoricamente, se eu puxar de baixo também faz a mesma coisa,
você se pergunta por que ele não está puxando só isso daqui. E é porque é do jeito que ele está, do jeito que os painéis estão dispostos, você realmente vai ter essa configuração. Você vai ter que puxar todos ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito interessante que você tem que sempre ficar de olho. Então o painel pode ser intercambiável por um simples motivo. Se você vier aqui bem no topo esquerdo, você vai ter esse ícone aqui, por exemplo, nesse painel maior, porque isso aqui também é um painel. Essa é limitado por essa barrinha aqui até aqui embaixo, antes desses botões aqui e tal, aqui onde meu cursor está passando, é uma tela. Isso aqui também, no caso. Você vai ter aqui o tipo do editor. Tipo de editor e tipo de editor. Basicamente, esse botão que vai estar sempre aqui, ele é a sua guia que vai mudar o painel que você tá. Então, por exemplo, quando eu clico em cima dele, só clico e vou escolher aqui alguma coisa, você pode perceber que ele tem algumas categorias de painéis que eu posso mudar. Tem os gerais, os de animação, os para código e os de dados, né? Como o Outliner, que é esse aqui, e o Properties, que é esse aqui. Pode ver, ele já está selecionado aqui. Esse aqui então é o 3D Viewport. E você pode mudar para, por exemplo, esse aqui, UV Editor. Então agora você tem outro painel. Por isso eles são intercambiáveis. Você pode mudar para esse aqui, ou para esse, e muitas coisas podem ser feitas na interface do Blender dessa maneira. Você pode ver aqui, eu posso fazer a mesma coisa com todos os painéis daqui, todos, inclusive esse daqui de baixo que está meio escondido. Se eu levantar ele um pouco, pode ver que ele tem uma timeline, porque na verdade é uma timeline o nome do painel, mas também porque ele tem essa linha do tempo que eu posso controlar aqui, que é para animação e essas coisas. Então é bem interessante. Isso é basicamente a mesma coisa que tem na timeline desse vídeo do YouTube. A famosa barrinha do vídeo do YouTube é uma timeline e é basicamente isso aqui. É o mesmo conceito. Deixa eu baixar ele aqui. Então nós temos aqui algumas coisas, muitas coisas, como eu disse, tem esse problema da interface ser muito poluída teoricamente. Se você vê outros softwares de modelagem e escultura 3D, você vai ver que o Blender é muito organizado em comparação a esses outros, mas muito mesmo. Então não é realmente uma questão de tão organizado ou desorganizado, não é essa a questão é o costume e um pouco de bom senso dos desenvolvedores de conseguir colocar também essa organização aqui de uma maneira que não fique tanta coisa na tela ao mesmo tempo. Mas obviamente é um programa muito complexo, então, e não só de fazer, mas de usar, então não tem como fugir, você vai ter muitas coisas na tela de qualquer jeito. O que eles podem fazer é tentar mitigar isso, tentar minimizar o dano, por assim dizer. Então, é isso. Uma última coisa que eu queria colocar aqui, antes de voltar para cá, para as áreas de trabalho personalizáveis, era só realmente falar sobre o fato de que você pode criar novos painéis, novas áreas, por assim dizer, vindo aqui. E você pode ver que quando eu passo o cursor aqui em cima, ele fica com essa cruz, né? Essa crosshair, essa mirazinha. Então, isso quer dizer que eu posso clicar com o botão direito, que é mais fácil, porque tem como fazer de outras maneiras, o que eu vou fazer agora,
que seria só clicar com o botão esquerdo e arrastar para o lado, ou para cima, ou para baixo, enfim. Mas isso é uma maneira um pouco complicada de fazer, porque às vezes você não está com um mouse tão grande quanto o meu, por exemplo. O ponteiro em si, ele não está tão grande, então fica difícil você ver e acertar, e às vezes você vai acabar fazendo outras coisas que você não quer. Então é mais fácil só ver quando ele está assim e clicar com o botão direito. Ele vai te dar as opções da área. Você pode fazer um corte vertical, horizontal, juntar um painel da esquerda, uma área da esquerda para a direita, o contrário, um painel da direita para a esquerda e trocar as áreas. Então o que será que acontece se eu aumentar esse painel aqui e tentar trocar as áreas? Isso que aconteceu. Ele trocou as áreas de lugar. As áreas nas quais eu estava selecionado, né? Que está selecionado na encruzilhada, no cruzamento entre esse painel e esse painel. Logo, é essa área que ele vai estar, essa área que ele vai estar tentando fazer operações. E tem que ser bem no cruzamento mesmo. E tem que ser bem no cruzamento mesmo. Não dá pra ser no meio, por exemplo, porque aí ele acha que você está só tentando redimensionar. Quando você quer, de fato, criar novas áreas, novos painéis, aí você tem que fazer isso bem no cruzamento, para assim dizer, no encontro entre os dois painéis, com ou a borda da janela, né, do seu monitor, ou no encontro entre vários painéis, por assim dizer. Geralmente nessas extremidades, basicamente. Eu posso então, agora só para demonstrar, tentar fazer um vertical split, um corte horizontal, aliás, vertical. E você vai ver que eu só cliquei com o botão direito, deixa eu até desfazer aqui. Cliquei com o botão direito, apertei com o botão esquerdo, e agora eu tenho aqui essa barra. Eu não estou clicando nada, só estou mexendo o mouse. E eu estou com essa barra, esse prompt aqui para poder fazer, onde eu quero o meu corte. Então vamos supor que eu quero corte aqui. Pronto, agora eu tenho duas áreas iguais, por assim dizer. Na verdade eu tenho dois painéis que estão com a mesmo tipo de painel, mesmo tipo de área, porém eles estão diferentes, porque no caso esse aqui claramente está muito mais afastado, esse aqui está muito mais longe, está muito mais próximo. Então são duas áreas que estão renderizando a mesma cena, mas que você pode mexer de ângulos diferentes. Isso é muito interessante quando você quer ter dois ângulos da mesma. Eu vou em um vídeo futuro falar sobre navegação, então não fique enfim, triste ou tentando se frustrar, tentando navegar na cena agora. Se você não sabe nada, não tem problema, não tenta navegar, a não ser que você já saiba, enfim. Mas eu vou explicar no vídeo futuro. Mas basicamente, se eu quiser ter essa visão aqui e essa visão mais assim, agora eu tenho essa visão, as duas visões na mesma cena, com duas câmeras, por assim dizer, que não são exatamente câmeras, mas porque câmera é um outro objeto, é esse aqui no caso, mas enfim. Agora nós temos aqui as áreas de trabalho personalizáveis, seria o próximo tópico. Vamos ver o que isso significa então. Na top bar, que como eu falei é uma barra que não muda, é uma área da interface que não muda, você pode ver que você tem diversos botões aqui, diversos botões que você pode clicar e mudar. Antes de clicar, na verdade eles não são botões, são como controladores de aba, porque na verdade seriam abas, mas não são exatamente abas.
são os chamados workspaces. Os workspaces são algo que eu vou falar mais pra frente, na verdade, não é nem agora. Mas... Então, na verdade, eu acho que eu tenho que passar pro próximo slide. Agora vamos falar um pouco sobre a interface personalizável da Workspace. Workspace, como vocês podem saber ou não, é a palavra em inglês que significa área de trabalho em português. Botei aqui um Google Translate só para comprovar o que eu estou falando, mas obviamente não é necessário. Enfim, eu só botei para ficar uma coisa mais interativa no slide, não é uma coisa mais não só texto. E aqui eu botei uma mini definição, por assim dizer, de workspace. Uma workspace é uma configuração da disposição dos painéis. Então, quando tem duas ou mais em um mesmo arquivo, você pode trocar entre elas, o que acelera seu trabalho. E o que eu quero dizer com configuração de disposição dos painéis? Bom, a gente pode ver aqui uma workspace que a gente está ativo agora chama-se layout. É essa aqui. Quando eu falei que elas são personalizáveis, eu quis literalmente dizer isso, que você pode mudar o nome. Por exemplo, posso botar aqui aba, sei lá, botar padrão. No caso, eu acho que eu não posso botar com... não, posso botar com... Eu posso ou não posso? Posso botar com acentos, né, com acentuação gráfica, mas enfim, não era nem isso que eu queria fazer, mas enfim, botar aqui esse nome, né, e até agora a gente só mudou o nome da própria workspace que a gente já está, mas o que acontece se eu clicar aqui em modeling, por exemplo, ou em sculpting, ou UV editing, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: você vê que tudo mudou, a disposição, na verdade pode até parecer um pouco familiar, porque na verdade é a mesma disposição que já vem por padrão, tirando essas modificações que eu fiz, claro. Seria a mesma disposição, só que sem a barra de animação, porque não é necessário. Porque essa workspace, essa área de trabalho, é dedicada à modelagem poligonal, modelagem 3D. Seria então uma workspace na qual você tem o outliner, que é para você achar os itens, os objetos, as câmeras, as luzes, as malhas, enfim, da sua cena, e o painel de propriedades, que sempre vai estar aqui, quase sempre no caso, né? Vai estar aqui ou em algum lugar para você mexer nas propriedades. Enquanto que aqui a gente tem o viewport 3D, né? Então é basicamente isso. Se eu mudar para sculpting, porém, você pode ver que mudou muita coisa. Meu Deus, mudou muita coisa. E o que aconteceu é que basicamente eu mudei para uma workspace de escultura, e você pode ver que uma workspace de escultura, e você pode ver que ele mudou a interface, por assim dizer, a disposição dos painéis, justamente para que fique mais fácil trabalhar no modo de escultura. Você pode ver até que mudou o Sculpt Mode aqui, que no caso é uma seleção dos modos de interação, e eu não vou mostrar ainda, mas como eles funcionam, não vou explicar, mas é basicamente só um menuzinho que você pode trocar entre eles. E aí ele, por padrão, essa Sculpting Workspace, ela já vem com o Sculpt Mode ativo. Então é algo interessante. Mas a gente vai falar mais sobre isso em vídeos futuros, sobre o modo de interação. Então você pode só testando aqui as outras workspaces se você quiser, mas sinceramente a única workspace que você realmente precisa saber é a layout, saber mexer nela, saber que você pode
trocar essas, você pode trocar elas de posição. Você pode deletar. Se eu quiser deletar todas, eu posso deletar. Se eu quiser duplicar, eu posso duplicar. Agora eu tenho duas da Animation. Se eu quiser criar uma nova, eu posso adicionar uma aqui. E aí ele vai pedir para que eu pegue um template, por assim dizer, uma pré-configuração de uma cena, de uma workspace que já existe, né? Ele vai querer que eu escolha uma aqui ou só duplicar a workspace que eu já estou para que ele crie, né, a própria workspace nova aqui. Então eu posso só, por exemplo, pegar aqui uma de, não sei, rendering, e agora eu criei uma nova workspace. Uma workspace minha, que eu posso até chamar de, sei lá, Mateus. Pronto, agora tem meu nome. Eu posso também deletar. Posso deletar todas, menos, obviamente, uma. Tem que ter pelo menos uma. Então você pode ver que ele não deixa. Na verdade eu não sabia se ele ia deixar ou não, então foi uma arriscada, mas ele realmente não deixa. Tem que ter pelo menos uma workspace no arquivo, né? Então, se eu botar isso aqui como default ou layout, melhora, que é o que já estava, agora eu tenho realmente uma workspace minha e a única no caso. Então, só voltando aqui, algumas são disponibilizadas por padrão e você pode renomeá-las, deletá-las ou até criar sua própria. Então a gente pode também sobrescrever a configuração padrão de novo arquivo, né? O que isso significa? Significa que em qualquer dado momento a gente pode sobrescrever o comportamento padrão do Blender em relação à criação da primeira cena de um novo arquivo. Essa definição compacta, porém nada didática, por assim dizer, não é muito boa para quem está aprendendo agora, mas se você tentar entender você até consegue, mas eu vou fazer um jeito mais fácil, que é só falar aqui embaixo um resumo, por assim dizer. Em outras palavras, vamos basicamente salvar uma nova cena padrão. O que isso significa? Quer dizer que em qualquer dado momento a gente vai sobrescrever como o Blender configura a primeira cena de um novo arquivo. E isso é muito útil. Quando você se vê repetindo o mesmo passo a passo de configuração de um arquivo recém-criado. Então, quando você cria um arquivo novo e a primeira cena é criada por consequência, essa cena como um todo, toda a configuração dela já vem por padrão do Blender, né? E você pode sobrescrever, você pode salvar por cima desse padrão um novo padrão, que seria o seu padrão que você configura. Então a gente pode fazer uma coisa mais interessante, que seria justamente tentar salvar essa configuração aqui. No caso, como eu não mostrei como seria antes, eu vou ter que criar e vou ter que perder essa cena aqui. Mas enfim, eu vou vir aqui em File, New e General, não vou salvar. E agora nós temos a cena padrão. E você pode perceber que se eu trocar aqui alguma coisa e criar uma nova cena, aqui estamos de novo na mesma cena. E se eu criar uma nova cena aqui, a gente está na mesma cena. E a gente vai estar sempre na mesma cena. Não na mesma cena, na verdade, perdão. A gente vai estar na cena com uma disposição padrão igual, sempre. E sempre vai ser igual no caso, você só pode mudar. Só que quando você muda, você vai sempre que clicar no New File, ele vai com a nova configuração. Então, enfim, para demonstrar como isso vai funcionar, eu vou ter que mudar alguma coisa, obviamente, porque senão eu só vou estar sobrescrevendo uma cena com novas configurações, claro, porém com a mesma aparência, então não faz sentido. Então vamos supor que eu queira tirar essa barra
Então eu posso join up. Ops, na verdade era join down. Enfim, eu posso criar aqui, deixar só o 3D Viewport. Na verdade eu falei errado, mas vamos deixar só o 3D Viewport, na verdade, vamos fazer isso. Vamos ver o que dá, né? E agora nós temos uma grande 3D Viewport. Nós temos só o 3D Viewport, a barra do sistema e a barra superior e basicamente mais nada de painéis. Então isso é uma cena interessante para visualização, porém claramente uma péssima para edição do projeto em si. De qualquer forma, essa aqui vai ser o nosso teste. E agora eu posso até deixar a câmera em outro lugar. Você pode perceber que a câmera vai estar aqui embaixo. Vou vir aqui em Vou vir aqui em File. Vou vir aqui em Defaults. E a gente pode perceber que em File Defaults a gente tem duas opções, que é salvar um arquivo startup, ou seja, um arquivo de inicialização, um arquivo inicial, no caso de quando o programa é inicializado, esse arquivo vai ser sempre o primeiro a ser criado e ser exibido, né? Ser aberto, e a gente pode salvar por cima dele, ou a gente também pode sempre voltar para o padrão de fábrica. Então se eu só salvar, fazer um overwrite, agora eu vou mudar aqui alguma coisa para perceber que vai mudar. Voltei aqui para criei um novo arquivo, né? Não vou salvar esse. E olha só, agora ele não cria mais, quando eu crio um novo arquivo general, ele não cria uma cena daquela maneira. Ele cria uma cena da maneira que eu configurei. Então é muito interessante isso. E eu posso, claro, sempre voltar para o padrão de fábrica. E agora ele voltou para o padrão de fábrica mesmo. Inclusive, aparentemente, até as configurações. E isso não é bom para mim. Mas tudo pelo vídeo. Enfim. É isso.